Hoje, pela graça do nosso Deus, nós encerraremos a série que fala um pouco sobre como nós devemos dominar a nossa fala, aquilo que nós falamos, expressamos, sobretudo com relação ao nosso irmão, à nossa irmã, vendo como a palavra de Deus trata isto com tanta seriedade. Nós já vimos vários textos onde o Senhor Jesus fala do pecado do assassinato, onde ele diz como nós devemos resolver essas questões. Vimos Salomão nos dizendo de 6 coisas que o Senhor no seu coração odeia, e a 7ª ele abomina, que é aquele que causa divisão entre irmãos. Então vimos tantos textos que nos alertam e também, de certa forma, nos incentivam colocam o nosso coração no caminho certo, como um grande desafio para que, de fato, tenhamos uma vida conforme a vontade do Senhor. E hoje eu quero encerrar com um texto que também é um texto muito clássico com relação à fala. Esse texto vai falar sobre a língua, mas é claro que a expressão língua aqui não é física, não é o órgão físico, mas o que ele produz. E nós poderíamos, de alguma maneira, entender que Tiago ele está falando aqui da nossa fala, daquilo que nós falamos. E, portanto, isso também é extremamente importante para nós. Até porque a Bíblia nos fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o nosso coração, ele de alguma maneira se expressa naquilo que nós falamos. Então, Tiago, ele nos traz aqui muitos desafios com relação a isto, e nós vamos encerrar esta série tratando desse texto, que também é um texto muito conhecido, que é Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio. Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu vou pedir para que você, por favor, se puder, se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Em Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso número 12. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Sente-se, querido, e oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós temos um grande desafio aqui. Até porque, ao olharmos para o nosso próprio interior, e talvez utilizando a linguagem de Tiago, olhando para os trabalhos realizados pela nossa língua, pela nossa boca,
nós de fato carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, como é difícil a santidade, como é difícil a pureza de vida. É por isso que carecemos da tua graça e da tua misericórdia. É por isso que esta graça está sobre nós, para nos capacitar a termos uma vida conforme o teu querer. Por isso, ó Pai, ajuda-nos neste sentido. Que esta palavra seja um grande desafio para nós. E que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque é a tua palavra que lemos e é a tua palavra que tentaremos expor aqui neste momento. E eu rogo, ó Pai, para que o mesmo Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever estas palavras que vieram de ti, venha agora iluminar a nossa mente para a nossa compreensão e aquecer o nosso coração para termos o desejo de cumpri-lo, ó Deus, com alegria, para a tua honra e glória. Por isso fala-nos, ó Deus, que nada venha atrapalhar a nossa atenção neste momento. Que nada venha roubar o nosso coração neste momento. Mas que estejamos firmes no propósito de compreender, ouvindo a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há muitos ditados interessantes, muitas falas interessantes que dizem respeito às palavras. Os gregos antigos, por exemplo, diziam que a palavra é como uma flecha lançada, não há como retorná-la. E pensando nisso, eu fiz um apanhado de ditados que poderiam trazer um pouco essa noção do que é uma palavra dita. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro aqui que não estamos tratando de uma doutrina pecaminosa, diabólica, humana, carnal, que nada tem a ver com as Escrituras, que é aquela doutrina que diz, as palavras têm poder. Não é isso. Essa doutrina, dizendo que a palavra tem poder, ela está colocada no sentido mágico do termo. Então é como bênção e maldição. Então, se eu lanço... Você já viu aquele crente, quando você diz assim, meu irmão, você está pálido, quem sabe você não está com uma doença, está prestes a morrer. Ele, em o nome de alguém celestial, essa palavra está amarrada. Tal. Não é isso que nós estamos tratando. A nossa palavra em si dita, ela não tem nenhum poder divino. Ela não tem nenhum poder de inserção. Alguns teólogos, inclusive, fazem uma diferença entre palavra logos e palavra rema. Essas duas expressões são do grego, então se utilizam do grego dizendo que logos é essa palavra que nós afirmamos, rema é uma palavra espiritual, que pode vir ou do diabo ou de Deus, mas um frenesi, uma coisa assim, esdrúxula, que não encontra nenhum apoio nas Escrituras. Não há nada nas Escrituras que nos ensinem assim. É claro que a bênção, por exemplo, no Velho Testamento, ela era muito importante, mas não era a palavra em si do abençoador, ou daquele que clamava pela bênção do Senhor, mas era a própria bênção de Deus sobre a vida daquele a quem ele abençoava. A gente vai ver esse evento, por exemplo, no caso de Balaão, a gente vai ver esse exemplo nos pais que abençoavam seus filhos. Mas a palavra em si não tem nenhum poder em si, é isso que eu quero dizer, ela não é o vento que sai da nossa boca pela articulação do nosso aparelho fonador, não tem nenhum poder em si para transformar ou destruir qualquer coisa. O que Tiago está falando aqui é daquela palavra que vai causar um efeito, vai causar um efeito na pessoa, ela vai de certa maneira construir uma realidade. É aquela palavra que ao dizer, a pessoa que ouve, ela terá uma reação. Ela terá uma reação positiva ou negativa. Não só daquilo que eu ensino das Escrituras, mas também daquilo que eu falo dos meus irmãos e das pessoas que estão próximas a mim. Então é nesse sentido que precisamos encarar a expressão, a palavra, ou seja, todas as advertências das Escrituras com relação a este tema. É nesse sentido que devemos encarar. E aí nós poderíamos dizer que as palavras são como uma bala lançada por um tiro de revólver. E você imagina alguém dar um tiro e essa bala vai. E às vezes ele não tem controle absoluto. Mesmo aqueles atiradores de elites, que são conhecidos na expressão inglesa como snipers, eles têm um alvo, eles têm uma arma preparada para aquilo, são franco-atiradores, eles ficam em posições, mas mesmo assim ele não tem 100% de controle sobre isto.
O Kurt, por exemplo, levou um tiro num lugar bastante desonroso, né, na história dele. Foi um tiro sem querer, mas acabou, apertou o gatilho, a bala saiu, acertou lá aquela parte que depois vocês podem conversar com ele em particular para saber onde foi, e causou um transtorno. Não tem controle. Então, quando nós afirmamos que a palavra é como uma bala lançada por um revólver, é nesse sentido. E nós não sabemos o estrago que essa bala vai causar. Podemos atingir o alvo ou não. Quantas pessoas são mortas por uma bala perdida? As palavras também, elas podem ser comparadas, e aqui há uma ilustração que eu já trouxe para os irmãos, como alguém que pega uma folha de papel, pica, ou um jornal, uma página de jornal, pica em pedacinhos e joga do alto de um prédio. Então, nesse sentido, a palavra não é só algo descontrolado, né, que vai e não sabemos o efeito lá na frente, mas ela também pode se espalhar de tal maneira que eu não tenho mais como reaver isso. Então, qual é o contraste? Quando eu falo que a palavra dita é como uma bala de tiro de revólver, isso me faz entender. Certa vez eu estava numa igreja, numa reunião, e aí alguém olhou para mim e falou assim: você é o Alfredo de Souza, da primeira igreja, sou. Ah, rapaz, eu já te conheço. Eu disse: como você me conhece, né? Eu estava distante, acho que foi em Curitiba, isso, numa reunião que tivemos em Curitiba. Eu disse: eu te conheço, porque não, pela internet, tá? Colocaram um sermão teu na internet e eu tenho ouvido. Então, veja só, né? Eu estou falando daqui, de Boa Vista, mas essa palavra, ela se espalha e vai alcançar pessoas no sul e em outros lugares. Eu, quando olho para o meu blog, por exemplo, eu tenho um blog pequenininho, simples, né? Mas quando eu olho, eu vejo gente de Israel, da China, do Japão, lendo os meus artigos. Eu não sei como explicar isto, mas é nesse sentido que a palavra vai. Eu não sei o que ela está causando lá. Da mesma maneira, quando nós pegamos uma folha de jornal, picamos e jogamos do alto de um prédio. Quer dizer, eu posso juntar novamente isso? Não, claro que não. Não há como. Eu posso tentar fazer isto. E as palavras, elas também podem ser comparadas não apenas a um tiro ou a um papel picado jogado do alto de um prédio, mas ela também pode ser comparada com um vírus de alto contágio. Ela contagia ou contamina. Contagiar no sentido positivo, trazer o bom contágio. Mas elas também podem contaminar. E a contaminação da minha palavra, ela não tem limites. Ela alcança pessoas lá longe. É de fato como um vírus altamente contagioso. Então, nesse sentido, nós precisamos, de alguma maneira, perceber por que a palavra de Deus dá tanta importância para isto. Por que Deus dá tanta importância para aquilo que eu falo? Em outras palavras, quando olhando para essas analogias, como o tiro de um revólver, papel picado, o contágio de um vírus, e há outros exemplos que poderíamos dar aqui, a pergunta inicial é: então como é que eu utilizo estas palavras? Como eu utilizo a minha fala? De que maneira eu faço isto? Será que eu estou atento a estes exemplos? Que ela pode ir muito distante e causar benefícios ou estragos onde quer que ela chega. Eu posso perceber que o que eu estou espalhando não há mais como reaver, talvez como retroceder naquilo que eu disse em algumas instâncias, e que de certa maneira eu estou contagiando ou contaminando as pessoas. Sempre que eu vou falar, eu preciso pensar nessas questões. E é aí que Tiago nos ensina sobre a minha fala. Como eu preciso encarar esta fala? E o primeiro aspecto que nós encontramos aqui da fala, que ele vai falar pelo uso da língua, é a grande seriedade daqueles que ensinam na igreja. Isso está no verso 1, e ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Vejam só que coisa interessante, essa expressão de Tiago, ele está de alguma maneira desanimando os homens da igreja, dizendo: olha, não escolha ser mestre da palavra, não escolha ser um professor, um pastor, um líder da palavra. E aí ele conclui dizendo: sabendo que havemos de receber maior juízo. Há dois aspectos interessantes aqui. O primeiro é que Tiago está claramente falando daquele que ensina as Escrituras. Em segundo lugar, ele se coloca
como aqueles que, em cometendo um erro drástico, receberá maior juízo. É a mesma expressão que nós encontramos na palavra de Deus, dizendo que aqueles que deturpam a palavra de Deus no ensino receberão dobrados açoites. Mostra a importância do pregador da palavra, mostra a importância do conteúdo dessa palavra, daquilo que eu ensino. Por isso, quando o Tiago ele trata sobre a utilização da minha fala, da minha língua, das minhas palavras, ele já começa falando de si mesmo. E ele está dizendo: olha, meus irmãos, eu sei da grande responsabilidade que tenho em ensinar as Escrituras e ter que ensiná-las com fidelidade. Porque se assim não for, certamente o juízo será muito maior. É claro que nós não entendemos o significado desse juízo, mas nós poderíamos pelo menos entender aqui que Tiago está sim trazendo uma grande seriedade, uma grande responsabilidade para aqueles que ensinam, como que é o que está acontecendo agora, nesse momento, aqui nesse lugar. E vocês vejam a grande responsabilidade que eu tenho diante de Deus, muito maior que a de vocês. Porque vocês estão ouvindo, e estão refletindo, estão arrazoando, e até testando pela palavra de Deus, o que é correto. Mas a minha responsabilidade é muito grande, porque eu aqui estou falando em nome de Cristo. Eu aqui estou tentando trazer a própria boca de Cristo. Não que eu me torne Cristo, longe de mim isso, embora eu seja um cristão, mas é no sentido de que aquilo que eu falo deve ser exatamente aquilo que Cristo falaria aqui nessa noite. Por isso o ministério da pregação é um ministério muito pesado. É um ministério que angaria muitos amores, pessoas que amam e que estão sempre com o pregador, mas também angaria muitos inimigos. Foi assim com Cristo. Aliás, Cristo, no seu ministério, ele angariou muito mais inimigos do que amigos, por aquilo que ele pregava. É algo muito sério. O pregador ele precisa ter um preparo, um conhecimento das Escrituras. Eu não estou falando aqui de conhecimento técnico. Não estou dizendo que só pode pregar quem vai para um seminário teológico. Mas o que eu estou dizendo é que quem prega, ele deve estudar as Escrituras com seriedade. Ele não pode simplesmente abrir um texto e reler o texto. Ele abre o texto, lê, depois relê, e começa de alguma maneira pensar o que está aqui. Não, ele precisa de alguma maneira se debruçar com aquilo que ele tem, para com responsabilidade trazer o ensino das Escrituras. Volto a dizer, não significa conhecimento técnico, não tem que ser um teólogo, mas tem que ser um crente responsável no estudo das Escrituras. Ele também tem que ter fidelidade naquilo que ele ensina. O que ele está ensinando é o que a Bíblia diz: doa a quem doer. Porque isso não é fácil. Isso também não é fácil. É como aquela velha história que a ovelha, ao final do culto, bate nas costas do pastor e fala: pastor, sermão pesado. Meu irmão reclama de Deus. Reclama do Senhor. Porque a Bíblia está aqui, faz parte de todo o conselho de Deus. Não fui eu que inventou isso. Não é uma palestra motivacional, mas é algo que vem das Escrituras. Como também o pregador, ele precisa, na sua prática diária, demonstrar aquilo que ensina. Então os irmãos não só podem, como devem olhar para mim e para os pregadores aqui, os professores de escola dominical, as professoras de escola dominical, todos aqui devem olhar para a conduta dele e ver se há nele coerência com as Escrituras. Não é só coerência com o que ele ensina, mas coerência com toda a Escritura. Por isso é nesse sentido que os ensinadores, os professores, os mestres, os pastores, os líderes que ensinam, precisam ter essa convicção dos riscos, porque o juízo sobre este será muito mais severo. É isso que Tiago está dizendo. Ele começa a falar sobre o cuidado da fala, já advertindo a si mesmo, porque ele se inclui. É por isso que ele diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Olha, em outras palavras, pula fora disso, meu irmão. Não vai por esse caminho, não. Por quê? Porque nós sabemos que havemos de receber, e ele se inclui, maior juízo por conta daquilo que eu falo.
E vejam que Tiago, quando ele começa a falar da liderança, ele está falando de si mesmo, de alguma maneira ele está trazendo aqui para aquela igreja a percepção de que o ensino que ele traz deve ser um ensino de Deus. E aí então ele começa a tratar da igreja. E o primeiro aspecto que ele trata é a fala controlada, ou seja, eu controlar a minha língua. Isso nós encontramos do verso 2 ao verso 5, e ele diz assim, acompanhe comigo mais uma vez. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme minúsculo, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O que Tiago está falando aqui, irmãos, não é outra coisa, senão a grande luta que nós temos diária de controlar a nossa língua. De controlar aquilo que eu falo. E vejam que Tiago, quando ele fala sobre a perfeição de alguém, porque ele está falando aqui do varão perfeito, ele é perfeito porque é capaz de refrear todo o corpo. Isso é uma expressão muito pesada. Ele diz, ele é capaz de refrear todo o seu corpo, se ele for capaz de refrear a sua língua. O que Tiago está de alguma maneira dizendo aqui? Ele não está dizendo que ao controlar a minha língua, de alguma maneira, eu vou controlar os meus pensamentos, e aí o meu corpo será santo. Não. O que ele está dizendo é, se você é capaz de controlar a sua língua, você tem capacidade de controlar todo o seu corpo, em santidade para Deus. É isso que ele está dizendo. Porque a palavra tropeço aqui, ela significa pecado. Ela significa errar o alvo do Senhor. Então é nesse sentido que ele fala. Ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. A palavra perfeito aqui significa completo, pleno. Significa algo que foi aperfeiçoado. Em outras palavras, ele diz, meu amigo, se você consegue controlar essa bendita ou maldita língua que você tem dentro da sua boca, você é um homem completo. Você é uma pessoa completa. Você vai dominar todo o seu corpo. E nesse sentido, ele vai trazer aqui alguns exemplos com relação a isso. E o exemplo que Tiago nos traz é muito claro, no sentido de que o pequenininho ele vai controlar o grande. Porque o objetivo de Tiago aqui é que sejamos de fato maduros na fé. É nesse sentido. Por isso ele diz que quando nós refreamos a nossa língua, nós estamos de alguma maneira refreando todo o nosso corpo. Veja só o que diz o capítulo 1, verso 26 de Tiago. E quando ele fala sobre refrear, ele está falando também da força de refrear tudo aquilo que tenho. Capítulo 1, verso 26, ele diz, se alguém supõe ser religioso, piedoso, crente, alguém que é de Deus, alguém que é salvo, alguém que é eleito, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É o quê? Sua religião é vã, minha religião é vã, seu cristianismo não vale nada. É isso que Tiago está dizendo. Por isso ele diz, se você consegue controlar a sua língua, ô meu amado irmão, você é muito maduro. Você de fato é um homem de Deus. Por isso, Tiago ele fala que nós precisamos ser tardios no falar, refreando a nossa língua, precisamos pensar. Tardio no falar não é fala alguma coisa, Alfredo, ele é sábio, ele é tardio no falar. Não, ele é bobo, boboca. Não é nesse sentido que Tiago está dizendo, né? Rapaz, há 3 horas estão esperando você falar. Não é isso.
Refrear aqui, ser tardio no falar, é antes de qualquer coisa, você pensar naquilo que vai dizer. O meu pai tem um ditado que ele dizia, desde que eu era pequenininho, até hoje eu nunca esqueci esse ditado. E ele já dizia esse ditado quando ele ainda nem conhecia o Evangelho. Ele dizia exatamente o seguinte, abre aspas, só abra a tua boca quando você tiver certeza de que tuas palavras serão melhores que o teu silêncio. Fecha aspas. É isso que Tiago está dizendo. Então, se eu consigo controlar, o que significa controlar a minha língua? É colocá-la entre os dentes? Fica parada aí. Não, não é isso, é fala. É eu simplesmente pensar, eu vou conversar com alguém aqui. Estou vendo o Emerson aqui, vou conversar com o Emerson. Lembra das 3 peneiras de Aristóteles que nós vimos há 2 domingos? Lembra disso? Então é isso, é pensar, eu preciso raciocinar. Será que o que eu vou falar para o Emerson vai edificar a vida dele? Vai ser glória para Deus? São essas conjunturas, ser tardio em falar é isso. E não ser um destrambelhado e falar o que vem à mente. Quando nós fazemos isto, somos maduros, como diz a palavra do Senhor. E nesse sentido, nós precisamos observar aquilo que Paulo nos fala, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, quando ele diz, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levanta o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E o que eu quero ressaltar aqui é muito mais a última parte, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto é refrear, isto é controlar, isto é ser tardio no falar. Quando o servo de Deus estava orando pela restauração do povo de Israel, no pós-cativeiro, o grande imperador ali chegou a ele e diz assim, pede o que você quiser e eu te darei. E quando o imperador faz essa pergunta, na verdade ele queria agradá-lo. A Bíblia nos diz que ele falou, espera só um pouquinho. Ele entrou num quarto e foi orar para depois pedir. É nós estarmos sempre em espírito de oração para falarmos aquilo que vai dignificar o nome de Deus. O que eu estou falando dignifica o nome de Deus? Quando eu conto uma anedota, e quando eu falo, o Tiago está falando sobre isso, não significa dizer que não podemos contar anedota. Eu acredito que Cristo contou anedotas, porque isso é agradável, é bom, é interessante, isso relaxa, e pode ser edificante no sentido de nós rirmos. Mas até mesmo isso, quando eu vou contar uma anedota, quando eu for falar algo ao irmão, tudo que eu falo tem que estar debaixo da oração, do raciocínio, sendo tardio em falar. Isto é dominar a língua. Dominar a língua é isto, refletir antes de falar. Vocês sabem muito bem que os maiores absurdos e as maiores angústias do coração surgem numa briga descontrolada entre 2 pessoas. Você aí que é casado, já teve aquela briga feia com seu cônjuge, não foi ali que você começou a soltar cobras e lagartos? Por quê? Porque ali você não está pensando nada, ali é pura carne, ali é só pecado, ali é só para tentar destruir o outro, para de alguma maneira dirimi-lo na vida. Por isso que dominar a língua não é outra coisa senão refletir no que eu vou dizer, porque eu preciso entender que este pequeno membro, ele tem uma grande força, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. É por isso que Tiago ele vai nos dar 3 exemplos aqui. Ele vai dizer que a língua, por exemplo, ela é controladora, ela controla, ela é pequenininha, mas controla. O exemplo que ele nos dá é do grande cavalo. Você tem aquele cavalo imenso. Como é que eu faço para dominar o cavalo? Será que eu tenho que colocar uma grande armadura cheia de espinhos sobre ele, uma coisa pesada? Não, basta uma ferramenta mais ou menos desse tamanho. Você coloca na boca do bicho e pronto. E aquele instrumento pequenininho, você coloca o cavalo onde você quer, você o domina. Aliás, quando você pega um cavalo selvagem, para quem lida com fazenda, para quem é vaqueiro, sabe muito bem disso. Para dominar o animal, você tem que dominá-lo com as rédeas.
Essas rédeas estão ligadas a um aparelho ligado à boca do animal que o domina e faz com que ele vá para onde você quer. A língua também, ela não só controla, mas ela dirige. Aí ele dá o exemplo, Tiago, do grande navio. Você tem um navio imenso com as suas velas, os ventos rijos batendo, aquele vento forte. Veja o cenário, um barco, as velas, muito vento. Mas o que vai controlar esse barco? São os ventos, a vela, a sua envergadura, o tamanho? Não, é um lemezinho bem pequenininho lá atrás. Dá toda a direção. E Tiago nos diz que a língua, ela não apenas controla, dando o exemplo do cavalo selvagem, ela não apenas dirige, dando o exemplo do leme, mas ela destrói. Uma pequena fagulha, irmãos, oh meus irmãos, entendam isto. Por favor, uma pequena fagulha destrói uma selva inteira. Quando nós observamos essas queimadas que existem por aqui ao redor de nós, ou em alguns lugares secos, como na Austrália, por exemplo, que sofre muito com isso, como foi que aquela grande floresta que vai, aquele fogo vai, destruindo tudo, indomável, nada controla, os bombeiros ali desesperados, a igreja orando por chuva, porque não há como controlar. Como foi que aquele fogo começou? Foi um disco voador, talvez com 30 quilômetros de raio, e abriu uma comporta e caiu aquela bola de fogo gigantesca? Não, sabe como começou? Um cara estava no carro, dirigindo, fumando. Ele termina o cigarro e uma chamazinha de centímetros, ela rolou e começou o fogo. Uma coisinha que você fala, contrariando as escrituras, ou falando de um irmão, ou falando de alguém, uma coisinha de nada, aquela velha história. Eu vou te contar isso, mas não passa para frente. Meu irmão, isso é uma fagulha que pode destruir esta igreja. Eu vou repetir. Você com uma baganazinha de cigarro, com a sua boca, pode destruir esta igreja local. Criando divisão, arrastando irmãos, polarizando os irmãos. É fogo que destrói. É por isso que Tiago diz, se você controla a sua língua, oh meu amado, você é um abençoado. Tudo na sua vida é controlado. Você aprendeu de fato a ser um homem de Deus, a andar pela graça do Senhor, porque de fato Deus está atento a isto. E quando Tiago nos fala da necessidade do controle, e ele fala que a língua nos parece, de fato é uma coisa tão pequena. Tiago está olhando para a língua como órgão, né, que produz a fala, é isso, a sua vibração, que produz a fala, que controla, que dirige, que também destrói tudo. Arrasa com tudo, e depois para juntar as cinzas disso daí, é algo extremamente doloroso. Vidas já foram destruídas. Mas não foi bem assim que eu falei, eu só falei uma coisa, meu irmão, você jogou uma baganazinha de cigarro e destruiu tudo. Tiago vai enfatizar isso a partir do verso 6 até o verso 8, ele diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Qual é a parte do seu corpo mais perigosa com relação ao pecado e para destruir a obra de Deus? São suas mãos? Qual é a parte do seu corpo que é capaz de pôr a perder todo um trabalho no reino de Deus? São seus pés? Qual é a parte do seu corpo que pode arrasar com vida de irmãos em Cristo? São os seus membros sexuais? São os seus olhos? É o seu nariz? Não. É a sua boca. É a sua língua. É o que nós falamos. É o que nós expressamos. Interessante que Tiago, quando ele fala sobre a palavra traduzida por inferno, no Novo Testamento havia duas palavras que eram traduzidas por inferno. A primeira era Hades, que, claro, você já sabe disso, aliás, os filmes, a literatura tem falado bastante sobre isso. Hades era um deus grego que vivia no Tártaro, que é a mesma coisa, no meio do fogo. Então, os escritores do Novo Testamento tomaram por empréstimo esta palavra para mostrar esse momento de destruição. Mas não é essa palavra que Tiago utiliza. Aliás, Hades é utilizado pouquíssimas vezes. A palavra que ele utiliza aqui é Gena. Porque Gena era uma região que ficava ao sul da cidade de Jerusalém, onde existia uma cova imensa e o fogo ali constante. Então as pessoas jogavam lixo ali, e aquele lixo então era consumido pelo fogo. Essa imagem, ela surge, esse local surge, porque naquele local, dois reis, eles profanaram o Senhor, foi Acaz e Manassés. Dizia toda a tradição judaica que aquela região era a região onde eles ofereciam as crianças a Moloque, aquele deus terrível. E nesse sentido, aquele espaço, não geográfico, não é um espaço geográfico, mas aquele local passou a simbolizar o lugar onde Manassés e Acaz, eles entregavam crianças ao deus Moloque. Então era algo de extrema abominação diante do Senhor, era um lugar de destruição, onde aquele lugar, quando eles diziam Gena, eles se lembravam de toda essa profanação idólatra, sanguinária, violenta. Então, essa palavra tinha um peso simbólico muito pesado, muito profundo na vida dos judeus. É exatamente essa palavra que Jesus usa, onde diz que ali haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não para de consumir, onde o verme corrói. É a mesma palavra. Tiago utiliza essa palavra para mencionar a língua. Então ele diz que a língua é como um fogo que contamina todo o corpo, que inflama o curso da natureza. É isso que ele diz. Ele está dizendo assim, a língua ela é incontida, ela é como um fogo que vai colocar a perder todo o seu corpo, nesse sentido. E não somente isto, mas também coloca em risco todo o curso da natureza, todas as pessoas que estão ao seu redor. Você, com a sua língua, pode destruir cabalmente pessoas que convivem ao seu lado. É como cônjuge, que de forma imatura, com o primeiro que ele encontra na igreja, ele já abre a vida do seu cônjuge, dizendo que ele não presta, colocando todos os defeitos, toda a sua visão. Pronto, destruiu, não fez a coisa correta. Não foi procurar ajuda para uma liderança madura, que possa refletir, chamar os dois, conversar. Não, já lancei, pronto, destruí, acabou, não há como rever isto. E Tiago nos traz uma palavra também muito desesperadora, porque ele nos diz que não podemos dominar essa língua, só pela graça de Deus. Inclusive ele diz que, de fato, nós dominamos tudo, nós temos essa capacidade de dominar. O homem domina a natureza, nós temos tecnologias para dominar.
Esse espaço aqui, por exemplo, há muitos anos era lavrado. Hoje nós temos esse prédio com luz, com ar-condicionado, com som, com cadeiras, temos rua asfaltada, temos postes, luz, temos telefone, temos uma série de tecnologias. O homem é capaz de controlar e dominar a natureza nesse sentido. Mas Tiago diz, mas há um maldito órgão que o homem não domina. Ele domina tudo no mundo, toda a natureza, menos um órgão. A língua. E Tiago, inclusive, faz a analogia da língua como se fosse uma pequenina serpente venenosa. Porque ela é indomável. É nesse sentido que ele nos traz. Verso 8 ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. É como um câncer que está prestes a explodir, carregado de veneno mortífero. A imagem aqui é de uma cobra. Ele está dizendo, cuidado, porque o que você tem dentro da sua boca é uma cobra venenosa. E ela é difícil de dominar. Por isso ele diz, se você domina, você é um homem completo. Você é um homem maduro. Você é um servo de Deus. É por isto, irmãos, que nós, no que diz respeito ao que eu falo e ao que eu digo, como eu preciso ter cuidado. O irmão tem esse cuidado? Você tem esse cuidado de refletir no que você vai dizer, e no que isso vai produzir naquele que está ouvindo, e no que isso vai resultar no local onde você vive. Você tem esse cuidado ou você vai falando assim, que vem na telha? O que dá na telha, aliás, né? Veio, falei, falo mesmo, eu sou assim, sou positivo, sou verdadeiro. Não, você é um assassino, você é um monstro, você é um destruidor. É isso. Por isso precisamos controlar. Por isso precisamos estar ali atentos a tudo que eu vou dizer. Porque é nesse sentido que Tiago vai nos mostrar, já concluindo. Ele faz a seguinte pergunta, aliás. O que a minha língua está produzindo? Veja, primeiro ele falou de que nós precisamos entender que a língua é um membro difícil. Se nós controlamos, já aprendemos como controlamos isso. Ser tardio em falar, somos completos. Depois ele vai dizer, porque olha, essa língua é um bicho, é uma serpente venenosa. Você tem que saber como lidar com ela. E aí quando ele nos traz essa questão, ele vai fazer a seguinte pergunta. Agora olhando para nós mesmos, o que a minha língua tem produzido? O que a minha fala tem produzido? E ele conclui aqui a partir do verso 9. Ele diz assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. O que Tiago está trazendo aqui é uma contradição absoluta. Ele diz assim, olha, na nossa condição nós somos capazes de bendizer ao Senhor e maldizer aos nossos irmãos, falar mal deles. Tesourar a vida daquela pessoa, da igreja, do trabalho, seja onde for. E aí eu digo, mas eu também bendigo ao Senhor. Eu estou aqui, por exemplo, nesse culto, eu canto bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor com alegria e tal. Ei, peraí, mas essa mesma língua que está bendizendo ao Senhor é a mesma serpente maldita e venenosa que destrói, que faz fogo de monturo no seio da igreja, do trabalho, onde quer que você esteja? É mais ou menos, então há uma incoerência aí. É claro que nesse sentido, Tiago nos lembra o que fala 1 João capítulo 4, verso 20. É um texto muito claro. Ele diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está dizendo o seguinte, você ama a Deus? Amo, então você precisa mostrar isso amando ao próximo. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, você é piedoso? É. Você é alguém que bendiz ao Senhor? É. Então veja o que você está falando dos seus irmãos. Porque não há como de uma única boca que bendiz ao Senhor, agradá-lo e honrá-lo, se essa mesma boca maldiz outras pessoas.
Tiago, inclusive, vai nos dar o exemplo aqui da fonte. Ele diz, como é que uma fonte pode jorrar ao mesmo tempo água amarga ou salobra e água pura? Como é que pode? Isso é possível? Você está numa rocha, olha, ali tem uma fonte, e lá está jorrando. Não, espere aí só um pouquinho, porque agora nós estamos no momento da água amarga. Espere aí só um pouquinho. 3, 2, 1, já, vai lá, você tem 1 minuto e meio para pegar água. Aí você vai lá, porque agora é água boa. Tira, porque agora... Não existe isso. Ou a fonte produz coisa boa, ela produz coisa ruim, ou melhor, vejam bem. Ou aquela fonte ela é boa, ou aquela fonte ela é ruim. Tiago nos traz o exemplo da agricultura, ele fala da árvore, ele diz assim, pode uma árvore produzir outros tipos de frutos? Será que isso é possível? Será que nós podemos ver isto na natureza? Porque ele diz no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Ok. Ele continua dizendo, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E ele diz no verso 11, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Verso 12, acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ora, é muito simples. É mais ou menos naquele sentido. Se eu com a minha língua estou profanando, estou sendo fogo do inferno, destruindo as pessoas, você pode cantar, falar, professar a sua fé. Você pode trabalhar na obra, você pode fazer o que você quiser, mas você tem uma língua que é fogo do inferno. Porque assim como uma árvore não pode produzir outro tipo de fruto, isso é impossível. Você chega diante de uma figueira e diz, ela é figueira, mas ela produz azeitonas. Ou seja, diante de uma parreira e diz assim, aqui vai nascer figos. É possível isso? Não. Não é possível. Por isso lá atrás ele diz, se nós dominamos e controlamos a nossa língua, nós estamos vivendo uma perfeição, estamos vivendo uma maturidade aceitável diante do Senhor. É nesse sentido. E essa língua, de alguma maneira, ela vai mostrar aquilo que sou. É claro que eu não posso julgar nenhum irmão pelo seu coração. Eu não posso fazer isso. Aliás, irmãos, qual é o julgamento pecaminoso? É quando eu tento julgar a intenção do coração de um irmão. Por quê? Porque eu não vejo o coração dessa pessoa. Em 1 Samuel 16:7 nos fala isso. O texto nos diz lá, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ok, eu não posso julgar a intenção do coração do meu irmão, mas eu posso sim julgá-lo pelas suas atitudes e por aquilo que ele fala. Se eu conheço uma pessoa que é fofoqueira, mexeriqueira, e que fala mal, e que cria transtorno, essa pessoa não é confiável. Não confie, e nem dê ouvidos a ela. É por isso que Jesus, lá em Mateus 7:16-20, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Opa, eu não posso julgar a intenção do coração, mas eu posso julgar as atitudes e, sobretudo, a fala de alguém, o que a pessoa fala. E Jesus continua dizendo, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, né? Tiago está aqui sendo inspirado pelo Senhor Jesus naquilo que disse, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, não pode. Nem a árvore má produzir frutos bons. Então, está produzindo frutos interessantes aqui, mas de vez em quando nasce uma manga venenosa, cheia de toxina. Ou uma bananeira que, olha, cuidado que algumas bananas são venenosas, outras são comestíveis. Não. Por isso Jesus conclui dizendo, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse sentido, é que vamos compreender o que Tiago está dizendo aqui. Não confie em fofoqueiro.
Não confie em maledicentes. Afaste-se dessas pessoas. Denuncie essas pessoas. Porque é fogo do inferno no seio da igreja. Por isto, o pecado da língua é tão sério. É algo que, de fato, precisamos reconhecer que carecemos unicamente da graça de Deus. É por isso que, aplicando a mensagem que nós ouvimos, poderíamos perguntar o que, como mestres, não é, como ensinadores, eu tenho ensinado a igreja, a minha família, os meus filhos. O meu ensinamento é corajoso no sentido de ir ao encontro das Escrituras, ou eu fico passando o melzinho na chupeta e tentando, de alguma maneira, desvirtuar o ensinamento. E muito mais, olhando para o nosso contexto, eu poderia fazer a seguinte pergunta: a minha língua que louva e adora num culto como este, é de fato instrumento de louvor e adoração ao meu Deus? Só o irmão pode responder essa pergunta. Irmãos, é por isso que nós somos pecadores, somos propensos ao mal e nós precisamos da graça do Senhor. O nosso Deus enviou a Cristo para morrer em nosso lugar, para que fôssemos transformados pelo poder e tivéssemos um alvo, a estatura de pessoa perfeita, de um ser humano perfeito, de um varão perfeito. Agora, eu sei, isso é difícil. Quantas vezes eu mesmo utilizei a minha língua como fogo do inferno? E aí nós precisamos da graça do Senhor. Nós não podemos encerrar essa palavra sem falar da graça do Senhor. E se você está envergonhado diante do que ouviu, se você está constrangido, se você de fato foi alcançado e atingido por essa palavra, a graça de Cristo está aqui. E diga: Senhor, eu não quero mais ser assim. É difícil, Pai. Essa serpente venenosa, flamejante, está dentro da minha boca, Senhor. Ajuda-me para que eu a domine pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu sei, meu irmão, que é difícil. Nos envergonhamos diante do Senhor. Mas a graça de Deus está aqui. Coloque-se diante dela e peça com toda a força do seu coração: Senhor, domina esta cobra, domina este fogo, para que a minha boca não seja fonte que jorra água venenosa, mas fonte que jorra água que de fato venha dessedentar os necessitados e venha edificar vidas e a tua igreja. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Hoje nós estamos encerrando esta série, pela graça do Senhor. Eu vou pedir para que você reflita um pouquinho sobre sua vida, reflita um pouquinho sobre a sua língua, e veja se você é como aquele que Tiago diz: se você é perfeito, se você é capaz de refrear todo o seu corpo através da sua língua, se você já tem alcançado esta graça, ó meu irmão, que Deus o abençoe muito, e você continue sendo bênção. Mas se você tem descoberto que sua língua anda solta, livre, para destruir pessoas, reinos, para destruir o trabalho edificado com sacrifício por outras pessoas, coloque-se diante da graça do nosso Deus.
para que o Senhor nos ajude. Irmão, saia daqui cheio da graça do Senhor. Saia daqui cheio do perdão do nosso Deus. Saia daqui transformado. Não saia daqui como você entrou. Saia daqui transformado pela palavra viva do Senhor. Convido o Silvio Abade para vir aqui à frente. E eu vou pedir para que esse irmão amado ore a Deus, ao mesmo tempo colocando a nossa fraqueza e também agradecendo a Deus pela graça divina, pela graça de Cristo, que nos ajuda e nos edifica para a glória do Senhor. Oremos, irmãos. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui, Senhor, como teu povo santo, que luta a cada dia para querer ser melhor, que reconhece, Senhor Jesus, diante de Ti, nossas fraquezas, e tenta aprender com teus ensinamentos, Senhor Jesus, a sermos pessoas melhores, sermos o povo idealizado aqui na terra, viver uma vida santa. Meu Deus, Tu és misericordioso e nos ama apesar de nós, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por essa palavra tão forte, tão dura, mas que toca o nosso coração e que ela, como Tu dizes na Tua palavra, ela não saia vazia e ela jamais sairá. E hoje eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de nós aqui vamos sair refletindo nessa Tua palavra dura e pensando como podemos tentar ser melhor diante de Ti, Senhor Jesus. Nos reconhecemos fracos, nos reconhecemos pecadores, mas em Ti, Senhor Jesus, podemos ser cada vez melhor e alcançar esse propósito que Tu tens para nossas vidas, Senhor Jesus. Só somos fracos, mas contigo, Senhor Jesus, somos capazes de alcançar essa meta, Deus. Te louvo, meu Deus, te louvo por essa bênção merecida, Jesus. Tu és um Deus de amor, um Deus misericordioso e que é digno de todo louvor, de toda honra e do nosso melhor a cada dia, Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja imensamente. Seja conosco ao longo dessa semana, Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, bondoso Deus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que é capaz de nos perdoar e nos limpar de todo pecado, que nos alcança com o sorriso de Deus e esquece todos os pecados que cometemos, inclusive com a nossa língua, e renova a nossa vida para uma comunhão profunda. Que o amor de Deus Pai, que foi manifesto no envio de seu Filho para morrer em nosso lugar, que nos amou tanto, amor que é imensurável, amor que não conseguimos medir, ó Deus, nem mesmo compreender, mas que recebemos com muita alegria. E que todos os ministérios do Espírito Santo, que está aqui conosco, porque não ficamos abandonados, mas quando o Senhor Jesus subiu aos céus, enviou o seu Espírito sobre nós, que está em nós, para nos conduzir, para nos fortalecer, nos animar, nos desafiar, e para que sempre tenhamos uma vida alegre na presença do Senhor. Estejam sobre a minha vida, tão pequena, tão frágil, mas que está cheia da graça do Senhor, seja na vida do meu irmão Silvio, que também é pequenino, frágil, mas que está cheio da graça do Senhor, sobre a igreja aqui reunida, pequenina e frágil, ó Deus, mas que está cheia do Teu poder, cheia da Tua palavra, cheia do Teu Espírito Santo. E também sobre todo o pequenino rebanho de Cristo, que se reúne sobre essa terra, onde quer que estejam, meu Pai, reunidos ou não, que a Tua bênção os alcance. Somos uma só família e iremos nos conhecer um dia no céu, quando por toda a eternidade iremos louvar o Teu santo nome. Que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.